SBT News, aqui na Digitalks, agora para falar de um dos temas mais intrigantes, quase misteriosos, não é mesmo? Pode ser, Que pode são ser. os dados, né? Pode ser. Que além de impressionantes, eles também causam um certo receio na gente, né? A gente aprendeu que tudo podia, agora ensinaram a gente tem que ter medo. Tem que ter medo. Espera aí um pouquinho, quem está aqui comigo é o Marcel Giraldini, ele é CDO da MEF. Ele é então o chefe de crescimento da MEF, que trabalha muito com essa utilização dos dados, inteligência artificial e mais, né? A gente estava empolgado aqui no papo, por isso que já começou falando. A gente já estava falando em off. Eu não estava exagerando, eu estava falando como justamente um usuário, você entende, né? Total. Como usuário, eu tomo vários cuidados, eu diria. Não é? Principalmente que a gente sabe o que dá para fazer, né? Então, pois é. Como usuário, eu tomo bastante cuidado. Mas a gente não precisa ter medo, como usuário também, de alguns dados serem capturados pelas marcas. Porque, pensa o seguinte, eu adoro dar o exemplo do Netflix. Todo mundo adora chegar no Netflix e ter ali rapidamente aquilo que ele gosta. Ou abrir o Spotify e falar, toca uma playlist pra mim. E essa playlist tem a ver com as músicas que você de fato gosta. Ou de repente se ele errou um pouquinho, ele para de errar quando você acerta. Então, reduzir esse atrito entre o serviço de uma marca, entre um produto, a forma da uma marca te entregar um produto. E o seu consumidor precisa de dados hoje em dia. Sim, é bom para o consumidor também, né? É ótimo. É que a gente, né, falando da gente aqui, às vezes imagina que estão pegando dados bancários, por exemplo, mas não é só isso. Né? Isso, na real, quando eu disponibilizo em alguma plataforma que precisa disso. Mas não é assim, de uma maneira generalizada, né? A gente está falando sobre comportamento mesmo, né? Quando você entra num site, por exemplo, o percurso que você faz sobre ele já demonstra o tipo de usuário que você é. Se você é muito acelerado, se você para ler. Esse é só o começo. Mas já é rico. O ponto é que muitas vezes a gente tem que entender que volume de dados é importante, é um dos grandes parâmetros assim. Então, se você tem muito tráfego no teu site, ou no seu app, né, vai acontecer que tem muita gente. E aí você vai conseguir pegar pelos pequenos detalhes que essas pessoas estão fazendo e conseguir criar modelos. E esses modelos podem prever, por exemplo, que determinada pessoa tem mais interesse, por exemplo, hoje a gente trabalha praticamente com bancos. Então, essa pessoa tem mais interesse em cartão de crédito do que de abrir uma conta. E dá para descobrir isso logo nos primeiros cliques, logo no primeiro formato de trabalho, o começo do comportamento. Por quê? Porque esse comportamento tem muita gente que repetiu. Então, isso ajuda as marcas a prestarem o melhor serviço e para você não perder tanto tempo. Né? Então, hoje você pega um grande banco, você quer chegar num conteúdo em específico, vai demorar 200 cliques. Também é bom para você que ele apareça no teu segundo clique. Certo. E aí, com isso, então, eu posso modificar o meu site, né? Eu posso oferecer, quem sabe, aquele serviço de maneira diferente, porque eu vi que já não está funcionando. Não é mesmo? É isso. Imagina que para cada pessoa, eu costumo dar um exemplo da Amazon que ela é fácil. Cada pessoa que abre a Amazon, a home já é diferente. Porque eles vão te entender pelo teu perfil de mídia, que é como as pessoas vendem mídia para você. Ele vai te entender pelo como você já navegou antes, ou se você é usuário, ele sabe tudo da tua vida. Agora, se qualquer empresa consegue hoje, a partir de um grupo de dados relativamente grande, mas isso tem mais questão de tempo do que tráfego, conseguir começar a simular as características dos seus clientes. Então, é interessante que uma marca, o banco onde eu tenho conta, se comporte de tal forma para mim, diferente do que ele vai se comportar para você. Porque os atalhos para mim vai ser melhor e até o copy. Então, oferecer copy, como a gente oferece um produto, é aquele roteiro de venda, vamos dizer assim. Ele vai colocar um roteiro para te oferecer um cartão, de repente é o mesmo cartão, para mim e para você. Mas, poxa, o meu interesse no cartão, porque para viajar. Então, a sede da MEF é no Rio Grande do Sul. O meu interesse do cartão é principalmente em ter acesso à sala VIP do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho muito. Então, se ele descobre isso rápido, ele consegue colocar isso rápido para mim. Depois para você pegar ponto e viajar pelo mundo. Então ele tem que mudar e contar outra coisa para você. Sim. Só que o fato de contar isso ajuda a gente também a tomar as melhores escolhas. Então não é só um problema. Também nos ajuda. Nos ajuda, agiliza o nosso dia a dia, né? Isso. Faz a gente ter um entendimento mais rápido do que está precisando, inclusive, né? E agora com a inteligência artificial, que está, inclusive, adiantando o que eu mesmo penso quase, né?
acredito que vocês não vão parar por aí. Não. Qual um próximo passo? Só dá uma palhinha. Vamos lá. A gente tem... Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, eu falei até agora, criar modelos, né? Então, nós, seres humanos, criamos os modelos, hoje. O passo da IA generativa, a grande diferença é que ela consegue criar os modelos sozinha. A partir do momento você soltou o que ela vai fazer. Então, em volumes de dados muito complexos, ela consegue ser bastante eficiente. Tem uma coisa que tem um modelo bastante complexo, que é o nosso cérebro. Então, o jeito que a gente pensa é super complexo. E tem uma ciência aqui, chamada neurociência, que criou todo um novo jeito de pensar em marketing, que é o neuromarketing. Sim. Próximo passo óbvio que a gente olha, esse não é o óbvio de amanhã, é o óbvio de alguns anos, eu acho que anos, é a gente começar a cruzar essas duas ciências. E aí, antecipar as necessidades do consumidor na frente do consumidor. Talvez você poder, por exemplo, imagina você está indo pegar um empréstimo, você está no ATM solicitando um empréstimo, você não está bem porque está pedindo aquilo, mas você não queria, está achando meio caro, mas é um momento difícil. Imagina essa hora a máquina ter a capacidade de empatia. Fala, pera um pouquinho que o gerente vai vir falar com você. Ele te chamar para o café, entender, ele conseguir te explicar aquela linha melhor, de repente te ajudar com algo que no autoatendimento você não estava emocionalmente tranquilo para fazer. Então, essa é uma das possibilidades. Claro que sempre tem a opção Black Mirror da coisa, mas o próximo passo é a gente cruzar essas duas ciências super avançadas para entender melhor o consumidor e não só reduzir atrito, mas colocar uma camada de empatia na relação. Certo. E aí assim pavimenta o caminho para que a gente seja um consumidor cada vez até mais satisfeito. Claro, porque imagina o seguinte, ó, você vai hoje, tem quantas marcas tem para você tomar a escolha, comprar uma barra de chocolate? E aí você tem a vegana, a 70% cacau, 80% cacau, 85%. É difícil tomar essas opções. Se alguém puder fazer a curadoria do mundo para mim, eu vou ficar muito feliz em escolher entre 6 coisas que eu já vou gostar. E aí eu escolho o que eu tenho que avaliar menos. Então, para nós, como a gente gosta de usar um sistema do nosso cérebro, que é o que o pessoal chama lá, até da teoria do livro do Rápido e Devagar, é aquela que toma decisões mais rápidas, mais fáceis. Só que hoje tudo é complexo no mundo. Então, se algo consegue me conhecer tão bem para filtrar as opções do mundo, para mim vai ser melhor como consumidor. Não estou falando que não tem um pouco de Black Mirror, que não dá um pouco de medinho de ser manipulado demais. Claro que dá, mas para isso a gente vai ter que ter regulação acompanhando. Tomara então, né? E vamos esperar para ver, porque, como você disse, pode demorar alguns aninhos ainda, inclusive para escalar isso e se tornar mais acessível para que as empresas possam investir, né? Sim, óbvio. Talvez isso aconteça antes, mas aí é só para quem tem muito dinheiro para gastar com isso. Você vai acabar vendo nas Big Tech, vai ver nos grandes bancos, mas o caminho é que se popularize. Certo. Não sei se anos ou meses, mas vai acontecer. Vamos esperar para ver. O Marcel tem painel, inclusive, na Digitalks, uma boa apresentação lá para você mediar, né? Muito obrigado. E sucesso aí também nos seus negócios. Sucesso para vocês aqui também. Valeu, obrigado. Até mais, então a gente se vê aqui no Digitalks. Tchau, tchau. Esse é o SBT News.